Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 35. Eliú disse ainda: você acha que é justo dizer que a minha justiça é maior do que a de Deus? Por que você diz: de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a Ele? Se você é justo, o que está dando a Ele? Ou o que Ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem. A sua justiça só pode dar proveito ao Filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus. Mas agora, por que Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões? Você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Dando continuidade à fala de Eliú, este amigo de Jó, que foi realmente usado pelo Espírito Santo com palavras de sabedoria, no capítulo 35 nós vemos que o Senhor, Ele ouve a nossa oração e Ele vê as transgressões dos ímpios. Diante da dor de Jó, diante do sofrimento, em muitos momentos ele questionou o porquê que Deus não julga de maneira imediata a transgressão dos homens maus. E também em alguns momentos Jó clamou e ele não estava ouvendo até mesmo respostas de Deus à sua oração. E é nesse capítulo que Eliú deixa muito claro como que a nossa obediência e também o pecado da humanidade não estão diante de Deus de forma insensível, de forma indiferente. Deus vê a nossa obediência, Deus ouve a nossa oração e Deus vê a transgressão dos homens que vivem longe da presença dele. Mas nós precisamos entender como que Deus vê esta realidade. Por isso aí no capítulo 35, Eliú diz, e ele na verdade faz uma pergunta: Jó, você acha que a sua justiça é maior do que a de Deus? Porque às vezes nós achamos que se estivéssemos no lugar de Deus, nós faríamos as coisas de maneira mais justa ou melhor. E aí é no versículo 3 que Eliú diz: de que serviria ela? Ou que proveito você tem com a sua justiça, ou quando você não peca? E a resposta de Eliú nós queremos dividir pelo menos em 3 aspectos. Em primeiro lugar, Eliú deixa muito claro que a nossa obediência ou a nossa desobediência não muda quem Deus é. Quando eu obedeço a Deus, quando eu busco a Deus, Deus se alegra, mas Deus não é mais santo, mais amor, mais justo quando eu faço o que é reto diante dele. Deus, ele é imutável, ele é Deus, ele é soberano, ele é santo, ele é amor, porque ele é Deus, o único Deus. A minha atitude diante dele não muda quem ele é. E também os pecados da humanidade. No versículo 6, Eliú diz: se você peca, que mal causa a Deus? Que prejuízo pode trazer a ele? E no versículo 7, Eliú diz: se você é justo, o que você está dando para Deus? Irmãos, certamente o pecado entristece o Senhor e a obediência alegra o coração de Deus. Mas na verdade Deus continua sendo Deus
independente das minhas escolhas. Quando o Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele mostra que um filho transgrediu e abandonou a casa. E também mostra que o filho mais velho, ele ficou em casa, mas o coração dele não desfrutava do pai. O que nos impressiona é que o pai daqueles dois filhos, ele ama, ele espera o arrependimento, ele é paciente para com aquele que se rebela quando o seu irmão mais novo volta. Ou seja, o pai continua nos amando, continua sendo santo, continua sendo justo. A desobediência do homem, a impiedade, não muda a realidade de quem Deus é. Ele é soberano, ele é amor e ele é justo. Nós não devemos duvidar da justiça de Deus quando a transgressão da sociedade cresce. Nós não devemos duvidar do amor de Deus quando nós estamos vivendo dias maus. Deus não muda. Agora, em segundo lugar, quando Eliú fala com Jó acerca dessa realidade, ele fala também que todo pecado trará prejuízos a quem o pratica. Isso é muito importante, irmãos, porque o fato de Deus não trazer juízo imediato não significa que não está havendo prejuízo e que não haverá um juízo que pode vir a qualquer momento. No versículo de número 9, o Senhor diz, através de Eliú: por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz onde Deus está. Mas no versículo 7, Eliú levanta uma outra questão. Ele diz: se você é justo, o que está dando a ele? Ou o que recebe ele da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao Filho do Homem. Ou seja, o que Eliú está dizendo é: quando você obedece a Deus, você está fazendo um bem enorme à sua própria alma, à sua própria vida, as pessoas que estão perto de você, a sociedade. Quando eu obedeço, eu estou semeando o bem e eu colherei o bem. Quando eu peco também, Eliú diz: quem pratica o mal, ele mesmo vai colher o mal, mesmo que não seja de forma imediata. A impiedade do homem faz mal a ele mesmo. Vale a pena lermos Romanos capítulo 6, a partir do verso 21, onde o apóstolo Paulo, falando sobre essa grande questão da graça de Deus, e alguns, entendendo mal a graça, acham que podem viver no pecado, porque já que a graça de Deus vai de alguma forma vir sobre ele, quanto mais ele pecar, mais abundante será a graça. E Romanos capítulo 6 diz que isto é um grande engano, distorcer a realidade da graça desta maneira. Ainda que seja verdade que onde abundou o pecado vai superabundar a graça, em Romanos 6 o apóstolo Paulo diz: nós não viveremos para o pecado, porque aquele que se entrega ao pecado se torna escravo do pecado. E Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado, o pecado tem um salário, o pagamento é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é graça, mas é graça derramada sobre aqueles que acolheram a graça numa vida de quebrantamento, de arrependimento e de obediência à palavra de Deus que chegou a nós por essa graça maravilhosa. A grande questão em Romanos 6 é: somos servos de Deus ou servos do pecado? O servo do pecado trará prejuízos enormes, morte, perdas. Todo pecado rouba parte da nossa herança em Deus, cega espiritualmente, afeta a pessoas, famílias. Todo pecado traz uma maldição sobre a terra onde nós estamos habitando. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para a realidade de Jó e ver que vale a pena ser obediente a Deus, mesmo passando por sofrimentos. E em terceiro e último lugar, Eliú também diz que a nossa causa e as transgressões dos injustos estão sempre diante de Deus.
Deus está vendo todas as coisas. Por isso o versículo 9, Eliú diz: por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro. E às vezes nós estamos clamando, e nós não estamos vendo respostas, mas no versículo 14, o Senhor diz: Jó, ainda que você não vê, a sua causa está diante dele. Por isso espere em Deus. Tanto o juízo imediato, como as respostas ao nosso clamor devem ser aguardadas. E aguardadas como? Com temor, buscando a Deus. No versículo de número 9, Eliú diz que as pessoas clamam por socorro e elas querem ver os poderosos, os governantes sendo julgados, e às vezes não vê. Mas no versículo 10, Eliú diz: mas ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina. Ou seja, diante das transgressões dos governantes, da impiedade humana, do nosso sofrimento, da nossa oração que ainda não foi respondida, nós devemos buscar a Deus, mas com louvor nos lábios, declarando que realmente Ele nos criou, que Ele nos dá louvor, Ele nos dá razões para glorificá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo, e buscar com humildade, porque o versículo 12 diz que há pessoas que clamam e Deus não responde por causa da arrogância dos maus. Ou seja, há pessoas más que estão clamando e não estão sendo ouvidas. No versículo 13, Eliú diz: só gritos vazios Deus não ouvirá, Todo-Poderoso não dará atenção. Ou seja, diante das transgressões humanas e as nossas orações colocadas diante do Senhor, nós devemos orar sempre buscando a Deus com humildade e aguardando nele, aprendendo sempre. O texto fala que ele nos ensina, nos faz mais sábios. Então aprenda com o sofrimento, aprenda até mesmo com o erro dos homens maus, para que você cresça em sabedoria, guardando o seu coração e os lábios. Como Eliú termina o capítulo 35 dizendo: Jó, você não está vendo resposta, punição dos ímpios, mas você está abrindo sua boca com palavras vazias e frases sem sabedoria. Então aguarde no Senhor, obedeça a Deus, persevere na oração. Deus ouve a nossa oração, Deus vê a nossa causa, espere nele. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada um que recebe esse compartilhar da leitura e da meditação que o Senhor tem falado conosco através da vida, da história, da revelação bíblica do profeta Jó. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor nos fortaleça para continuarmos andando em obediência, em amor, em louvor ao Senhor, esperando no Senhor, com humildade e aprendendo com cada passo, com cada momento da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.